Meus irmãos, minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Nazareno para mais um programa, O Momento da Palavra. Sou o pastor Gesiel Costa e todas as sextas-feiras estamos aqui na Rádio Nazareno, os estúdios da Rádio Nazareno, para transmitir sempre a você uma palavra da parte de Deus. Este é o nosso compromisso de, nas sextas-feiras, fazer a leitura da Bíblia Sagrada e trazer uma palavra de explicação para o seu coração. E nessas sextas-feiras, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Claro que não é um comentário exegético exaustivo de versículos a versículos, porque levaria um tempo muito grande, porque o livro de Hebreus é muito rico em lições bíblicas. Mas todas as sextas-feiras nós destacamos aqui alguns pontos de um capítulo e comentamos para o teu enlevo espiritual. E comigo, nessas sextas-feiras, comentando o livro de Hebreus, está o evangelista Wesley, que também é teólogo, estudioso da Palavra de Deus e coopera conosco ali na igreja do Jardim Guanabara, uma igreja que ama você. A paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, ouvintes da Rádio Nazareno. Sempre um prazer estar aqui na rádio e estamos aqui, mais uma sexta-feira para juntos estudarmos a Palavra de Deus, onde por certo Deus tem uma palavra para o nosso coração. Irmão Wesley, no capítulo 4 existe muitas lições. Nós fizemos seleções de algumas aqui, mas há muitas lições que nós podemos tirar e também profundidade bíblica nos temas destacados aqui no capítulo de número 4. Alguns estudiosos do livro de Hebreus falam do descanso da fé, que é quando a alma do homem e da mulher são recebidas pelo Espírito de Deus, isto é, quando o Espírito de Deus entra na vida do homem, há aquele descanso que o próprio Jesus Cristo disse assim: quem está cansado e oprimido, vinde a mim, né, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós percebemos que no capítulo 4, o alvo da obra é sempre Cristo, né? Cristo, ele é o tema central da Bíblia. E também, nesse capítulo 4, a pessoa de Cristo, ela está em destaque dentre tantos outros temas. O que você percebe no capítulo 4? O que você destacaria aqui para a gente começar o nosso diálogo? Pois bem, pastor Gesiel, o autor da carta, no capítulo 4, ele vai fazer a alusão a dois eventos que nós encontramos no Antigo Testamento. Um é a criação de Deus, sim, que Deus descansou no 7º dia, e aí ele faz alusão a esse descanso, e ele vai falar acerca da entrada do povo na terra de Canaã, o povo que por 400 anos serviu no Egito, e por 40 anos peregrinou no deserto, e aí ele considera, né, a terra de Canaã um descanso das peregrinações. E o que ele diz é que esses dois descansos ali era apenas símbolo, né, e apontava para um descanso verdadeiro que nós teríamos em Cristo Jesus. E a pauta dessa manhã é saber o que era esse descanso, né? E no capítulo 4 concluir com como nós podemos nos aproximar do trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando a gente fala do descanso, a gente percebe que o povo de Israel, literalmente falando, quando ele cita o povo de Israel e livros do Antigo Testamento, eles estavam há 430 anos no Egito, desses 430, 215 de escravidão cerrada. E quando Moisés, através das leis, propõe tirá-los para a terra de Canaã, para um descanso dessa escravidão. E, então Josué introduz o povo para o descanso em Canaã. Então o escritor Hebreus parece-me que ele faz um paralelo também com Cristo, que o próprio nome Jesus também significa Josué. Ele tem essa incumbência de libertar o povo e levar um descanso que não é ainda o descanso no céu, mas como alguns dizem, o descanso na fé, não é isso? Exatamente, pastor Gesiel. Trazendo em mente aqui dos nossos ouvintes mais uma vez sobre o principal tema, né, da carta aos Hebreus,
O que o autor tem em mente ao escrever essa carta é que alguns judeus, né, convertidos ao cristianismo, estavam sendo tentados a abandonar a fé e voltar, né, à religiosidade do judaísmo. E aí então, tudo que ele aqui escreve, tudo que ele vai aqui dissertar, tem essa finalidade de fazer o povo entender que Cristo é melhor. Quando chega no capítulo 4, há quem diga que ele está falando aqui acerca de um descanso, também das obras, né? E que inclui também todo o sistema sacrificial ali do Antigo Testamento, e ele não vai apenas descaracterizar essas obras como um meio pelo qual Deus nos recebe, como também ele vai dizer que Cristo já cumpriu, né, tudo aquilo que estava sendo dito lá no Antigo Testamento, e que hoje nós não precisamos mais nos apegar às sombras, porque é isso que o escritor aos Hebreus, inclusive o apóstolo Paulo também fala sobre isso em Colossenses, que as coisas do Antigo Testamento são sombras, né? E se hoje nós temos o Cristo verdadeiro, que é o cumprimento, que é a realidade, não convém mais ficar apegado às sombras. E crer em Cristo como sendo melhor e superior à antiga aliança, isso promove em nosso coração uma confiança a ponto de conseguirmos descansar e confiar em Deus. Nós estamos no capítulo 4, no capítulo 3 ele falou acerca da incredulidade, e aqui ele vai continuar ainda sobre esse tema de incredulidade, de que aqueles que foram incrédulos não puderam entrar nesse repouso, e ele vai aplicar a fé como sendo algo no qual nós podemos descansar. Não é fé na fé, mas podemos descansar desde que essa fé esteja depositada na pessoa correta, em algo correto, e essa pessoa é Cristo Jesus. E parece que o escritor também ele faz essa advertência, né, contra a incredulidade do povo judeu que estava propenso a não crer nesse descanso da fé e nas obras de Cristo. Então ele traz à memória dos judeus a desobediência e incredulidade do povo judeu quando no deserto, que por causa dessa incredulidade e desta desobediência foram impossíveis de entrar no descanso de Canaã. Isto é, morreram, né, aquela geração de 20 anos para cima morreram no deserto, entrou a geração nova. E ele faz esse paralelo com a desobediência dos judeus cristãos, que podem ser impedidos desse descanso eterno através do descanso na fé, de Cristo habitar em nós. E também serve de uma advertência para a igreja, não é? Essa questão da incredulidade ou da desobediência para que tenhamos um descanso. E caso a gente continuar ou persistir na desobediência das leis do Senhor, não há então um descanso, né, para a igreja, né? Exatamente. O tom aqui é de advertência mesmo, pastor, tanto que ele começa, né, o capítulo 4 dizendo: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Então ele já começa fazendo uma advertência. Visto que nós temos essa promessa, e é uma promessa feita por Deus, devemos tomar cuidado. Cuidado para que nós, não pareça que alguns de nós fiquemos para trás, apesar e mesmo tendo essa promessa de Cristo, que é essa promessa de Deus, que é esse repouso. Agora, voltando lá, ele faz alusão ao dia da criação, que quando Deus criou todas as coisas, ele o fez em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou de suas obras. Esse descanso de Deus não é como uma aposentadoria, né? Assim, por assim dizer. Mas esse descanso de Deus, ele é um descanso simbólico e que representa para nós um descanso espiritual. E por que não dizer também um descanso eterno? Visto que lá em Gênesis, quando nós lemos sobre a criação, nos capítulos 1, 2 e 3, nós vamos ver algo que é muito peculiar, que fala que foi a manhã e a tarde do dia. Ou seja, Deus criou todas as coisas e houve ali então uma sucessão, né, de tempo, e esse tempo foi demarcado, que foi manhã e tarde, e isso foi chamado dia, e na criação teve esse tempo, né?
E quando fala acerca do sétimo dia, Deus criou tudo em 6 dias e no sétimo descansou. Nós não temos essa parametrização de dizendo que foi amanhã e à tarde do dia sétimo enquanto Deus descansou. Simbolizando que o descanso é um descanso eterno, né? Podemos assim dizer. Estava apontando para algo que Deus faria no futuro. E quanto a Josué, visto que ele também é apontado aqui no capítulo 4 a Hebreus, e o autor vai dizer isso, né? Porque Josué porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro repouso. Ele vai fazer uma alusão aqui também ao Salmo 95, quando Davi fala, né, acerca de um repouso que ainda estaria por vir. Ele vai considerar, assim como todos consideram a entrada em Canaã, a entrada na terra prometida como um descanso da peregrinação, mas eles continuaram ali, né, a guerrear, mesmo estando lá na terra prometida. O capítulo 13 de Josué vai falar muito bem sobre isso. Mas o que esses dois descansos, tanto o descanso de Deus no sétimo dia, como a entrada na terra de Canaã, estava apontando para algo que viria. Como já dissemos aqui, tudo aquilo era uma sombra, era um tipo, que era um antítipo, né? Que depois se apresentaria no tipo correto, que era Cristo Jesus. Então, essas coisas apontavam, ele vai fazer alusão a essas coisas do Antigo Testamento, que nós encontramos lá na criação e na entrada do povo em Canaã, dizendo que o nosso descanso viria em Cristo Jesus. Agora, o que é importante nós denotarmos aqui também, pastor Gesiel, é o seguinte, porque geralmente quando se fala em descanso, o povo de Deus, nós cristãos, geralmente remetemos para o futuro, ou seja, nós descansaremos quando estivermos para sempre com o Senhor. Porém, no versículo 3, o autor aos Hebreus diz assim: porque nós, os que já temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Ou seja, nós, os que cremos, já entramos, já desfrutamos desse repouso, desse descanso. Visto que Jesus disse, o Senhor já citou aqui muito bem, lá em Mateus, né, capítulo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se a gente pudesse aqui resumir o que o autor está dizendo, é que o nosso descanso, ele não é uma terra, e o nosso descanso não é simplesmente no futuro. O nosso descanso é uma pessoa, o nosso descanso é Jesus, pelo qual, se nós cremos nele, como as boas novas foi falada aos antigos, e isso não lhes trouxe proveito nenhum, porque ele disse que essa palavra não estava misturada com a fé. Mas se nós cremos em Jesus, se nós temos Cristo como nosso Salvador e cremos nisso, nós podemos já descansar aqui. Descansar de quê? Descansar do fardo pesado, da consciência, nós podemos descansar espiritualmente e podemos ser aliviados por Ele, porque Cristo, Ele trabalha em nossa mente e em nosso coração. E quando nós estamos com essa confiança depositada nele, nós podemos desfrutar de perfeita paz. Isso, então o descanso, quando ele diz... nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Esse entramos aí é um fato presente, né? Se fosse futuro, ele diria entraremos, mas como é um fato presente, ele fala entramos no descanso. Então é o descanso hoje, o descanso da fé, que é um repouso espiritual, um repouso da alma em Deus, que é prometido como herança a todos que são filhos dele, para o novo nascimento, uma segunda... crise definida dos verdadeiros cristãos, né? Quando vinde a mim, todos que estáis cansados. Agora, irmão Wesley, antes de encerrar esse bloco, aqui o escritor, ele fala no capítulo 4, pelo menos de uns 4 descansos, né? O descanso da criação, que ele fala que o Pai descansou da criação no 7º dia. Ele fala do descanso do sábado, o sábado, que é o Shabbat, que é significa descanso, e também o povo de Israel, no capítulo 4 e o versículo 8, que eles descansariam em Canaã, o descanso de Canaã. O descanso de quê? Descanso da escravidão. E ainda fala no capítulo 4, versículo 1 a 3, do descanso divino, que é esse que você falou, descanso eterno,
para onde a gente está caminhando. Então, é importante observar esses fatores aí. Eu acho que a gente não vai dissecar ele agora, porque vamos para o intervalo. Mas, pelo menos, para destacar aqui é o que nós estamos falando desses descansos aí. Descanso da criação, descanso do sábado, descanso de Canaã e o descanso divino. Estamos dialogando sobre Hebreus, especialmente no capítulo de número 4, onde o capítulo de número 4 fala sobre o descanso. E falávamos no bloco anterior sobre o descanso da criação, depois o descanso do sábado e o descanso de Canaã, como também o descanso divino. Mas queria perguntar para o irmão Wesley, que está comigo aqui na programação, no diálogo deste assunto interessante do capítulo 4 de Hebreus, destacando alguns pontos, não todos, que tem as lições para a nossa vida espiritual sobre esse descanso, porque no capítulo 3 ele fala, porque nós, os que temos cridos, entramos no repouso. Então os que creram na fé já está nesse descanso da fé. Mas no capítulo 11, irmão, acho que ele fala, procuraremos, pois, entrar naquele repouso, naquele descanso. Então nós vamos entrar nesse descanso, já estamos nesse descanso. Como se explica essa diferença do versículo 3 para o 11 do capítulo 4? Pois bem, o capítulo 4, né, um capítulo um pouco complicado, porque ele faz uma alusão ali, e a linguagem que ele usa pode até confundir, né, o leitor menos minucioso, mais desatento. Ele, como o senhor bem disse no bloco anterior, o escritor aos Hebreus, ele fala acerca de alguns descansos, e tudo isso, né, apontando para aquilo que viria no futuro. No capítulo 3, no versículo 3, melhor dizendo, ele vai falar acerca de que nós já entramos nesse descanso. Nós, os que temos crido, já entramos nesse descanso. O nosso descanso, ele é Cristo Jesus. Nosso descanso, ele é alguém, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele que disse que todos aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados, ele os aliviaria. Então, o versículo 3 está apontando para esse Cristo que nos alivia, esse Cristo que é o nosso repouso, no qual nós podemos descansar. Ele fala acerca da obra de Cristo e que a obra de Cristo é suficiente, de modo que essa obra que Cristo fez é completa e por isso nós podemos descansar apenas crendo. E no versículo 11 ele vai fazer uma ressalva dizendo assim, procuremos, pois, entrar, porque o descanso em Cristo, ele em partes desfrutamos aqui, no aqui e agora, e em partes desfrutaremos no futuro. O versículo 11 aponta para aquele descanso, o descanso eterno, a qual está sendo tipificado lá quando Deus descansou de suas obras e lá não tem sucessão de tempo, de manhã e de tarde. Então Cristo nos conduzirá a esse descanso eterno. Por enquanto aqui temos paz, podemos nos repousar em Cristo, sabendo que Ele completou a sua obra. E aí ele diz, procuremos, pois. Em outra versão diz, esforcemos, pois, por entrar naquele repouso. E aí vem o ponto, né? Mas, se nós temos que nos esforçar, isso diz respeito a obras. Então nós temos que praticar alguma coisa para que venhamos ser salvos e entrar nesse repouso? Não. O que ele está dizendo aqui é acerca do esforço da fé. E que essa fé, ela é identificada pelas obras. É como um outro autor de uma outra epístola, Tiago, que escreveu a sua epístola universal, ele diz que a fé sem as obras é morta. Então, para que nós possamos identificar aqueles que entrarão nesse repouso, eles são aqueles que se esforçam, que praticam e que fazem as boas obras. As boas obras, elas não salvam. As boas obras identificam os salvos. Então, para que nós venhamos a participar da salvação completa, porque a Bíblia fala, né, pastor Gesiel, acerca de que fomos salvos, a Bíblia fala de que somos salvos e a Bíblia fala que seremos salvos. E assim acontece com o descanso também, com o repouso. No repouso aqui agora nós temos Cristo Jesus, no qual nós podemos repousar, descansar, crer que ele fez o que tinha que ser feito e nos garantiu a salvação.
E no porvir, naquela salvação eterna, no qual estaremos para sempre com o Senhor, é o que representa aqui nesse versículo 11, entrar naquele repouso eterno, né? No dia da decisão, no dia da consumação dos tempos, estarmos para sempre com o Senhor. É isso que ele vai dizer aqui nesse versículo 11. Ótimo, então é sobre esse descanso da criação, quando a Bíblia diz assim que descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizeram, não é o descanso da fadiga, né? Como nós nos cansamos no final do dia e precisamos repousar para repor as energias porque estamos cansados. Mas simplesmente não são forças físicas e mentais exauridas, mas está dizendo da consumação. Descansar quer dizer, terminou todo o projeto. Quando ele terminou todo o projeto, tanto na questão das questões qualitativas, as qualidades da sua obra, como o consumo dela, o seu projeto está pronto. Então há um descanso nesse sentido de término das obras. Então esse é o descanso da criação. E o sábado, porque ele descansou nesse dia, descansou de toda a sua obra que fizera e que criara. Então o sábado ele aparece, nós não vamos falar exaustivamente sobre a questão do sábado, porque não é o tema central aqui da epístola e nem do capítulo. Mas o descanso do sábado é que ele termina ali, então há uma santificação no sábado. Então há um paralelo também que o escritor faz desse descanso para a nossa vida, né? Enquanto o povo de Israel almejava o descanso em Canaã, porque o texto de Hebreus 4:8 vai dizer, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então quer dizer, o repouso que Josué deu para ele foi um descanso que eles haviam buscado entrar em Canaã. Entraram, então descansaram, mas haveria demais descanso no sentido do descanso divino, que é o tema central da epístola aos Hebreus. Até quando o escritor aos Hebreus vai dizer que Abraão esperava a cidade que tem fundamento, do qual artífice e construtor é Deus. É nesta cidade que haverá então o descanso eterno, o descanso das obras, das questões, até mesmo o descanso do pecado, né? Quando a ausência do pecado será tirada da nossa vida. Então esse é o descanso eterno. Exatamente, pastor. Quando ele fala acerca do sábado, né, que o povo de Israel e fazendo isso alusão aqui ao repouso que agora temos em Cristo Jesus, o que estava por trás ali, que inclusive isso veio a ser fazer parte do decálogo, né, dos 10 mandamentos, a guarda do sábado, ali havia uma lição por trás, que era a necessidade, né, de se ter um dia para descansar, que a vida não é só trabalho, mas isso estava apontando, né, aquilo ali, quando Cristo viesse, como ele de fato veio, aquilo passou a ser um cerimonial que não tinha mais tanta importância. Por quê? Para o judeu, para que ele pudesse fazer qualquer coisa no sábado, era proibido. Até ajudar uma pessoa era proibido no sábado, porque era o dia do descanso, né? E como eu já disse lá no princípio, aquele sábado na qual o Senhor descansou, ele apontava para o futuro, né? Visto que ele não era apenas um descanso de um dia entre 7 dias, não, de 7 um dia para descansar, não era apenas isso que estava querendo ali, a mensagem não era essa, a mensagem é que viria um Cristo, que viria alguém que de fato faria com que nós pudéssemos repousar. E esse repouso, além de futuro, ele é presente. E além do céu, nós já podemos desfrutar dele aqui. E ele vai continuar dizendo, quando a gente faz a conexão com o versículo 12, por exemplo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe que ele está falando aqui acerca de um repouso, e aí ele vai colocar a palavra de Deus como ela é uma espada de 2 gumes que penetra e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela consegue discernir se o nosso coração está de fato crendo em Deus, se o nosso coração está de fato descansando em Deus. E aí ele prossegue no versículo 3 dizendo:
porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus, daquele com quem temos de tratar, ou para quem temos de dar conta. Observe que ele está entrando aqui num foro em que não é observada a olhos nus, né? Ele está entrando aqui em algo que já é espiritual e que somente Deus, através da sua palavra, pode discernir. Então, crer em Deus, descansar em Deus, a palavra de Deus, ela consegue perscrutar isso se de fato a nossa confiança está sempre depositada em Jesus Cristo. Agora, irmão Wesley, você citou aí o versículo 12, né, do capítulo 4, falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é um versículo que é bastante conhecido, bastante citado, que a gente pode também fazer uma análise, um comentário desse versículo que é importante. Quando ele fala a palavra de Deus é viva e eficaz, no sentido de viva, porque Deus é um Deus vivo, né? A palavra ela é viva, então Deus é um Deus vivo. Alguns tentam desassociar a palavra de Deus do próprio Deus, dizendo assim que Deus está no céu, a palavra está na terra, e então faz essa desassociação de Deus e da palavra. Mas o que nós observamos? Que não há essa separação da palavra. Deus, porém, ele jamais se separa da sua palavra. Por isso existe a relação íntima lá do verbo, né, do capítulo 1 de João. E no princípio era o verbo, que é a palavra, e o verbo se fez carne, né? Então ali há uma associação entre o verbo e a palavra. O verbo é a palavra. No princípio era o verbo, ou no princípio é a palavra, o verbo é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra é Deus. Então há uma associação entre Deus e a sua palavra. Então se a palavra é viva é porque o Senhor Deus é vivo. E eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, significa poder em ação, é o contraste, né, do poder em potencial, que é aquilo que é ativo, que é vigoroso, que é eficiente. Então eu acredito que até uma insensatez ou aqueles que criticam a palavra, que serão julgados até pela própria palavra, e o universo será julgado pela própria palavra. Então ela é viva e eficaz. Eu queria que você fizesse um comentário desse versículo que é tão conhecido também. Exato. Pois bem, o autor vai dizer, né, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, como o senhor já bem disse, a palavra ela é viva, porque o Deus da palavra é vivo. E a palavra é viva é porque a palavra, assim como o descanso não é apenas um objeto, a palavra não é apenas um livro. A palavra é Cristo, né? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é viva por conta disso. E quando ela fala que a palavra de Deus é eficaz, é porque ela é útil, né? A palavra de Deus, o profeta Isaías, por exemplo, disse, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, antes faz o que lhe apraz. A palavra de Deus ela é útil. E isso aqui, pastor, a gente pode até fazer aqui um adendo, né? Fazer uma ressalva e aproveitar essa oportunidade, porque hoje a gente observa aqueles que têm uma chamada para pregar a palavra de Deus, para ser um pregador da palavra, eles quererem, né, trazer algo que é completamente novo, um esforço para fazer algo mirabolante, quando na verdade não precisamos disso. A palavra ela é viva e ela é eficaz. Basta o texto bíblico ser claro em nossa mensagem, em nossa pregação, para que ela possa ser eficaz e útil. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos apenas que o texto da palavra de Deus seja claro, que o texto da palavra de Deus tenha entendimento. Fazendo isso, a palavra de Deus será útil para fazer aquilo que Deus quer que seja feito no meio do seu povo. É ótimo, ótimo. Então essa palavra viva e essa eficácia, que é mais cortante do que toda espada. Essa palavra, alguns colocam, né, qualquer espada. Mas também pode ser traduzido esse verbo pazan, que significa qualquer, que no grego pazan, ele significa toda espada. Ela é mais cortante de
toda espada de 2 fios, 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, alguns aqui acreditam que a Bíblia está dando margem para tricotomia, que a alma é um, o espírito é outro. Mas o versículo ele não está fazendo essa defesa enérgica, né, da tricotomia ou da dicotomia, mas mostrando outros pontos, que é o penetrar, o cortar ao meio, até onde a espada pode ir. Ela pode ir no ser interior do homem. Quando ele fala ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, quando ele cita alma e espírito, ele está falando da parte imaterial do homem. Quando ele fala juntas e medulas, ele está se referindo à parte material. Então, a palavra de Deus, ela é passível ou possível de alcançar todo ser humano, seja a parte material, a palavra pode restaurar, pode penetrar na parte material, quanto também na parte imaterial, que a parte material não são todos que conseguem alcançar, inclusive a medicina não consegue pôr a mão na alma, pôr a mão no espírito. A psicologia, a psiquiatria pode fazer sugestões através daquilo que falamos, do que seja os nossos problemas. Mas a palavra de Deus, ela penetra a divisão da alma e do espírito juntos e medula, isto é, tanto a parte material quanto a parte imaterial do ser humano. O homem todo, por si todo, ele pode ser atingido pela palavra de Deus. Você também vê assim, irmão Wesley? Sim, sim. A palavra de Deus, ela penetra o impenetrável, né? A divisão da alma e do espírito, por exemplo, é algo impenetrável, que é fora de qualquer possibilidade humana para isso. E a palavra de Deus, ela é eficaz e ela consegue penetrar essa divisão da alma e do espírito, ela consegue penetrar aonde é impenetrável. E aí ele vai continuar dizendo, né? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, aqui a gente está falando de foro íntimo, né? Algo que não é visível e nem tampouco palpável. E a palavra de Deus, que é viva, a palavra de Deus que é eficaz, ela é capaz de trazer o discernimento de nossas intenções e de nossos pensamentos. Isso é muito importante, Pastor Gesiel, porque isso nos leva a uma reflexão. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós devemos lê-la e deixar com que ela aponte os nossos erros e as nossas falhas. Jamais, jamais devemos ler as Escrituras para encontrar a falha no outro ou na própria Bíblia. Devemos ler a Bíblia sempre contra nós, já dizia o pregador, sempre contra as nossas fraquezas. E quando nós a lemos por esse ponto de vista, nessa ideia, ela é capaz de discernir os nossos pensamentos e intenções a ponto de nos fazer entender que de fato somos pecadores e onde temos que melhorar. E a palavra de Deus, ela é tão viva que não apenas denuncia os nossos erros e pecados, mas ela também dá a receita pelo qual nós devemos fazer e praticar, a fim de que não sejamos mais e a fim de que estejamos, né, nessa caminhada de progressão, de dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Então é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Então os pensamentos e propósitos de coração, que é o distintivo, que é crítico a respeito do caráter moral do homem. A palavra de Deus pode dizer qual que é o caráter moral do homem, pode revelar isso, não no sentido de julgar, mas no sentido de fazer uma crítica, mostrar e criticar para que as pessoas voltem a ter um caráter moral ilibado. Agora, quando ele diz isso, né, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, a natureza carnal, que Paulo chama de carne, e é condenada, é tida como inimizade contra Deus, essas obras da carne. Todavia a palavra penetra nos recônditos do coração e manifesta o que é espiritual e o que é carnal. Então esta penetração que é uma cirurgia dolorosa que a palavra fala. Quando ela diz assim, ela penetra até a divisão da alma e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E às vezes as intenções do coração não são boas, mas a palavra de Deus pode discernir isso, porque
irmão Wesley, na regeneração, quando o homem é salvo e é regenerado, não significa que as obras da carne é arrancada de si, não. Paulo, ele fala aos Gálatas que as obras da carne são manifestas. E elas estão presentes, principalmente nos que estão sendo regenerados. Agora, a nossa atitude é mortificar as obras da carne, subjugá-las com a obra ou fruto do Espírito. Mas enquanto isso não acontece, a palavra de Deus ela pode mostrar aonde estão essas obras da carne. Só ela que é apta para discernir esses pensamentos, esse propósito do coração, que estão no coração do homem, na alma do homem, as obras da carne, as atitudes das obras da carne. E a palavra de Deus, quando ela penetra, que ela discerne isso, que ela separa, está dizendo, olha, você está praticando a obra da carne. Só a palavra de Deus para dizer. Eu não posso olhar para você e dizer, está cheio de obras da carne nos seus pensamentos. Mas a palavra de Deus, ela pode discernir isso, dos pensamentos, dos propósitos, né? O quanto que ela penetra na alma humana e faz essa divisão do que você pensa se é bom ou não. E ainda te dá um norte, nos dá um norte. É tudo que é honesto, nisso pensai. Mostrando que nós devemos pensar nas coisas boas. E corroborando com essa ideia do Senhor, o versículo 13 aponta exatamente para isso, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, ele penetra, ele perscruta o recôndito, né, de nossa alma, de nossas intenções, de nossos pensamentos, a ponto de não existir nada em nós que não possa estar diante de Deus e que ele não possa ver e não possa enxergar. A palavra de Deus penetra tudo isso aí e nós não temos como esconder aquilo que há dentro de nós para a palavra de Deus, porque ela é penetrante, mais do que espada de dois gumes. E aí ele vai dizer, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, de dar contas. Ou seja, a palavra de Deus, ela penetra o nosso coração. Pela palavra de Deus, ele há de nos criticar e nos julgar, porque a palavra de Deus será inclusive a testemunha, né? De que ela perscrutou a nossa alma, o nosso coração, e que nela nós temos ali o relatório completo e do nosso coração, do nosso pensamento, pelo qual nós devemos aí aprumar a nossa caminhada. É por isso que há uma exortação de Jesus para os discípulos e para a nossa vida também, e falando que santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como que nós podemos nos santificar ou melhorar o nosso homem interior, o nosso eu interior, o que é o espírito e a alma, tanto o homem quanto a mulher? Observando conforme a tua palavra. A gente vê essas palavras que saem da boca do salmista, falando não só para os jovens, mas para tudo. Mas ele está falando especificamente para os jovens. Como purificará o jovem o seu caminho? Lógico que o caminho ali não é a vereda estreita, quando o escritor dos Provérbios fala o caminho estreito, a vereda do justo é como a luz da aurora. Não é um caminho literal, mas falando da nossa caminhada espiritual. E estreita porque não cabe muita coisa, só cabe mesmo a santificação, falando em relação às coisas que o mundo oferece, a bagagem que o mundo oferece. Então, como que purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, é através da observância da palavra, da obediência da palavra e da prática desta palavra que nós vamos melhorar a nossa parte interna, o nosso eu espiritual. Porque ainda estamos em processo de santificação. A santificação ela é progressiva, né? Em primeiro momento ela é imediata. Nós somos tirados das trevas, como disse Paulo, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Mas agora nós viemos de lá, desse reino das trevas, cheio de pecados, o pecado ele penetrou o corpo, a alma, o espírito do homem. E agora precisa ser limpo o espírito, os pensamentos, a alma, as nossas palavras, o nosso corpo sendo purificado. E isso é através da palavra de Deus. Então nós vamos sendo santificados pela palavra e há a necessidade desta palavra penetrar em todo o ser humano, corpo, alma e espírito, para que haja uma revelação, uma transformação, uma modificação. Você também vê assim, irmão? Sim. Vemos sim. E é importante, pastor, que aí o versículo 14, né? Ele vai falar aqui acerca de que nós temos com quem nós temos de tratar.
que a palavra de Deus penetra e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções. E aí ele vai falar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que ele está dizendo aqui? Ele pegou, já deu quando a gente vai olhando o texto sagrado, parece que ele deu um baque no povo ali, né? Falando, vocês vão ter que tratar com Deus. E ele prescruta, e ele sabe dos seus pensamentos, das suas intenções. E aí ele vai dizer, mas nós temos um sumo sacerdote. O sumo sacerdote era algo que o povo de Deus daquela época entendia muito bem, porque ele está falando aqui acerca dos sacrifícios do Antigo Testamento, e o sumo sacerdote tinha um papel fundamental, que era representar o povo diante de Deus, a fim de que este povo pudesse ser perdoado, né, dos seus muitos pecados. E aí ele vai dizer, nós temos esse sumo sacerdote, ele é Jesus, por isso devemos reter firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, dizendo que Jesus, ele também esteve nessa terra, sofreu todo tipo de pressão e tentação, porém sem pecado. E por isso ele se compadece de nós. Não é um sumo sacerdote que está apenas ali cumprindo um ritual, mas é um sumo sacerdote que compadece de nós. Aí ele vai dizer no versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso aqui é interessante demais, pastor. Quem sabe falaremos até mais sobre isso na próxima sexta-feira, mas observe que o escritor aos Hebreus, ele está falando aqui acerca da palavra de Deus, que discerne nosso pensamento e intenção, e aí ele vai dizer que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça para que possamos ser ajudados e a misericórdia de Deus nos alcance em tempo oportuno. O tempo oportuno aqui, porque nós entendemos como graça o quê? Aquela que nos perdoa, aquela que faz com que nós recebamos aquilo que nós não merecemos. Então, a graça é um favor imerecido e nós geralmente levamos isso para o campo do perdão apenas, depois que caímos. Mas o que o autor está dizendo aqui é que quando a palavra de Deus discerne os nossos pensamentos e intenções, nós devemos nos aproximar do trono da graça, a fim de sermos ajudados, a fim de que Cristo, na sua imensa graça, não permita que caiamos. A grande verdade é que o assunto da tentação, que está nas entrelinhas aqui do texto, o assunto da tentação muitas vezes só vira oração depois que a tentação ela é consumada, depois que a pessoa cai. Mas o que o autor está dizendo é que antes que venhamos a cair, nós devemos nos aproximar do trono da graça para que ele nos ajude em tempo oportuno. Maravilha, então são muitos assuntos que a carta nos remete, e nesses últimos versículos 14 a 16, além de falar do trono da graça, fala de Jesus como sumo sacerdote. E como dá continuidade no capítulo 5, do versículo 1 até o 10, falando do sumo sacerdote, nós vamos falar na próxima programação deste sumo sacerdote. Por agora nós vamos ficar por aqui, irmão Wes, vamos se contentar com esse tempo que tivemos para explicar esses poucos versículos que nos veio à memória. E mais que voltaremos e daremos continuidade a partir daí do sumo sacerdote, entrando então no capítulo 5. Oremos. Maravilhoso Deus e soberano Pai, graças te damos por esse momento que estivemos aqui na tua presença, falando acerca da tua palavra. Pedimos ao Senhor que essa palavra seja evidenciada no coração daqueles que a ouviram. Seja conosco, abençoe-nos, dê-nos um final de semana abençoado na tua presença, que o Senhor conduza-nos, Senhor. Ó meu Deus, que o Senhor possa fazer que através da pregação da Tua Palavra nós sejamos santificados e fortalecidos. Abençoe a Rádio Nazareno, essas programações que aqui ainda terão nesse dia e no final de semana, para que seja um canal de bênção para aqueles que a ouvirem. Seja conosco, meu Pai, esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém.